falar sobre povos indígenas e essa relação com a pandemia e essa questão do genocídio que ocorre, né, que está ocorrendo, que aconteceu há vários séculos, a gente precisa também falar um pouco sobre todo o processo histórico de ocupação dos territórios indígenas, né? Acho que quem acompanha o processo de colonização e de invasão dos territórios indígenas tem um vasto documento que fala sobre os massacres que aconteceram há vários séculos, né? Por exemplo, não vou muito, volta muito atrás no tempo, mas começando a ditadura militar da década de 70, 80, né? Quando aquele projeto militar de ocupação dos territórios na Amazônia, né, com aquele lema que é bem conhecido, né, em que a ditadura ocupar o território da Amazônia como se as populações indígenas não existiam, né, tratar a população indígena como um empecilho para o progresso do Estado, isso acabou gerando conflito e acabou provocando ainda bastante consequências nos dias atuais, né? Várias populações indígenas foram expostas, foram dizimadas, né? Cito o caso recente dos povos Waimiri e Truari, o caso atualmente ainda sobre tramitando na justiça aqui brasileira, né? Sobre a construção da BR-174 que liga Manaus a Boa Vista. Então, essa questão, falar sobre a Amazônia também fala sobre a Casa dos Povos Indígenas, né? E todo esse processo de colonização acabou dizimando vários povos, como bem relatou, vocês são os conhecedores dessa questão que a Amazônia, o Brasil ainda existe vários povos, e aquela expressão de povos isolados, né? Mas então, passo dessa ideia de começar uma reflexão sobre esse debate sobre o genocídio da Amazônia, fala um pouco desse processo histórico, né, que é importante lembrar. Aqui em Roraima não é diferente, né? Várias terras indígenas, elas foram demarcadas em formato de ilhas, né, que são pequenas áreas, muitas demarcadas antes de 88, da Constituição Federal, outras em 2005, que acabou prejudicando as populações indígenas. Temos 33 terras indígenas, a maioria em formato de ilhas, né, em que temos o exemplo da terra indígena Bom Jesus, que é uma das pequenas áreas que não tem acesso à água, a recurso natural. Então, isso reflete na própria sobrevivência da população indígena aqui em Roraima, né? E a partir da década de entrada da sua pergunta, a partir da década de 70, as populações indígenas de Roraima começaram a se mobilizar, como que todo o Brasil, né? Realizaram a primeira assembleia em 70, hoje completamos a 49ª assembleia para buscar essa garantia territorial, né? Que mesmo antes da Constituição Federal de 88, né? E nossa trajetória de luta aqui em Roraima é isso, basicamente, né? Povos indígenas Macuxi, Wapixana, Sapará, povos que realmente foram extintos, né? Por exemplo, os povos Wapixana aqui da Serra da Lua, que tiveram suas áreas totalmente invadidas, e muitos povos hoje foram extintos, como os Aturaí, né? Que alguns nossos parentes ainda moram na comunidade Muriru, mas ainda retratam como o processo de colonização foi tão dura e massacrante, né? Então, o extermínio dos povos aqui em Roraima. Bem, no geral é isso, Raquel, a nossa trajetória de luta do povo Macuxi, Wapixana, Waiwai, apesar das nossas diferenças culturais, nossas crenças culturais em Wapixana, Macuxi, Wapixana, tínhamos que romper essa ideia e passar a buscar uma luta mais coletiva, né? Através das assembleias regionais, através das assembleias gerais que realizamos anualmente, né? Por isso que chegamos a 2020, a 49ª Assembleia, que é um espaço importante e uma instância, como eu diria, suprema, né, de deliberações e decisões. Eu vejo que essa consolidação dá-se muito, né, acontece muito pela organização política, né, pela organização política dos povos, montando, né, em muitos momentos suas barreiras sanitárias, se bem que alguns povos essas medidas, né, de segurança, essas barreiras não estão sendo respeitadas, né, não estão sendo respeitadas, inclusive pela própria FUNAI. Nós temos algumas denúncias em relação a isso, né, mas eu ainda acredito nessa organização política de cada povo, né. Como que você vê, Gilmara, assim, mediante toda essa organização política, né, que eu acabei de falar, de que cada povo tem, né, esse fortalecimento, que cada povo
cultua, né, através da sua cultura, né, do seu modo de vida. Eu queria ver, assim, sabe que nós não podemos esperar que os povos sejam dizimados, extintos, como já aconteceu, né, como eu já citei, como já aconteceu algumas vezes no passado. E, de uma certa forma, ainda acontece até hoje, né? Eu vejo que, eu falo, né, na verdade eu afirmo que ainda acontece até hoje, através desse silenciamento, né, dessa falta de espaços, desses cortes, né, dessas opressões que nós sofremos todos os dias, que também é uma forma de silenciamento, que também é uma forma de dizimar, né, mesmo estando né, vivos, né, muitos povos. E aí falam muito também dos povos ressurgentes, né, o povo tal, é como se nós tivéssemos morrido, né, sido dizimados e do nada, né? Mas não, as pessoas não conseguem perceber que isso é uma forma também de autoproteção, né? Não somente individual, mas principalmente coletiva, como povo, né? Então, assim, eu queria ver, saber de que forma você acha, né? Você vê que esses silêncios, essas opressões precisam ser combatidas, né? Até para que não haja mais povos dizimados, principalmente pelo silêncio, pelo silenciamento. Obrigada, Raquel, pela pergunta, assim, né? E eu acho que você levanta questões muito importantes, né? O Júnior também já salientou aqui. E eu queria começar, assim, um pouco essa minha fala, pedindo um pouco de licença para vocês, mas para fazer memória dessas lideranças, né? Dos anciãos, que os povos indígenas em todo o Brasil estão perdendo com a pandemia, né? Então, lembrar dessas pessoas de lideranças, né? Aqui na Raposa Serra do Sol a gente está perdendo várias, assim, os anciãos, que são aqueles, né, que traduzem, aqueles conhecedores da cultura milenar de um povo. Então, isso não é pouca coisa, né? O pessoal fala, está indo embora nossas bibliotecas vivas, né, que conhecem a tradição, a história, a cultura. Então, essa pandemia, ela vem assim, de uma forma muito avassaladora, né, destruindo os povos indígenas naquilo que é mais precioso, naquilo que é mais rico, né, deles, que é a questão da sabedoria. E isso também é uma forma de invisibilidade, né, de inviabilizar povos que... você pode ter povos que são grupos grandes, como você tem os Ticunas, Macuxequi em Roraima, mas você tem grupos muito pequenos, que são 140 pessoas, que são 90 pessoas, 47 pessoas nesse país, que são grupos que estão, né, de novo, crescendo, e que agora, com essa pandemia, você vai ter uma mortalidade muito grande, né, nesse contexto todinho que se tem. Então, isso também é uma forma de invisibilidade, né? E eu acho que isso são percas irreparáveis, assim, porque você está lidando com vidas de pessoas, né, com trajetórias de vida, que essa pandemia ela tá assolando muitos povos indígenas, assim. Mas eu queria também colocar que os povos indígenas, né, o movimento indígena, ele rompe essa invisibilidade nessa pandemia. E é isso que eu acho mais bonito da resistência dos povos indígenas, né, aqui em Roraima, como em toda a Amazônia, que é a questão deles eles ter uma estratégia para romper a pandemia e romper esse silêncio da invisibilidade, né? Dizer que eles existem, que eles estão aqui, e aí o Júnior já colocava isso, né? As várias estratégias que eles estão tendo, né? Na questão do próprio controle da pandemia, né? Os povos indígenas aqui no Brasil e aqui na Amazônia, eles foram os primeiros a tomar iniciativas na questão do controle dos seus territórios, né, na adequação da questão do controle das suas comunidades, né, num diálogo, numa organização impressionante, né? A gente tira aqui o CI, né? O CI, ele começou logo na questão das barreiras sanitárias aqui em Roraima, assim, com muita força, muita determinação, né? Então, isso demonstra para a gente que os povos indígenas têm um caminho a seguir, né? Eles estão fazendo isso, e eu acho que a pandemia está sendo uma boa resposta para isso, né? Então, a gente olha para o Brasil, o que a PIB, né, a Associação dos Povos do Brasil, está fazendo na questão do Brasil, como aquela que motiva, aquela que intermedia, né, aquela que está ajudando os povos indígenas no Brasil, é um papel fantástico também, né? No primeiro momento, nessa questão que eles começaram a fazer das campanhas, né, para arrecadar alimentos para os territórios indígenas, porque sabia que os povos indígenas não poderiam estar nesse trânsito
trânsito entre a cidade, a aldeia, porque foi isso que aconteceu, né? A contaminação foi se dando nessa questão desse trânsito, que muitas comunidades tiveram que sair, né, para, seja buscar medicamento, alimentação, e aí um pouco toda essa questão que aconteceu, né? Mas eu acho muito forte essa questão da resposta do movimento indígena contra a pandemia, porque isso que você falou, você tem um governo que ele quer, de qualquer forma, invisibilizar e calar os povos indígenas, né? De diversas formas. E aí eu acho que a resposta que os povos estão dando agora na questão dessa pandemia tem sido muito importante.